Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre a risperidona, sobre a medicação. E eu venho recebendo essa perguntinha lá no Instagram bastante, que é sobre a medicação que a Radassa toma, tanto no Brasil como aqui, qual a minha opinião e tudo mais. Então, nesse vídeo a gente vai falar sobre isso. Então vamos começar do começo, né? Apesar de tudo, a Radassa sempre foi uma criança muito tranquila, a criança que ficava mais quietinha, mais no canto dela, brincando, não é de gritar muito. Então a Radassa sempre foi muito tranquila, dormiu sempre muito bem à noite, dormia a noite toda e tudo mais. Ela fazia terapia, né, no Brasil, e ela era matriculada na escola, mas não estudava. E aí, ela tinha os terapeutas dela, né, desde o início e tudo mais. E com 3 aninhos, 4 aninhos, o médico passou a medicação, a risperidona. E eu fiquei em choque, chorei bastante e pensei que ela não precisaria tomar aquela medicação. Eu conversei com as terapeutas dela e as terapeutas também falou que não havia necessidade, porque a Radassa sempre foi uma criança tranquila e que não tinha necessidade. Então eu acabei não dando a medicação. Peguei a receita ficou comigo, mas eu não dei. Com o passar dos meses, eu comecei a perceber a Radassa um pouco mais agitada. Radassa correndo durante o dia, sem função mais que o normal, né? Coisa que ela não fazia. Até que chegou a noite que ela começou a dormir mal. Então, ela começou a dormir mal e num certo dia, ela passou a noite inteira sem dormir. Ela dormiu questão de 2 horas à noite, e atravessou o dia, foi dormir. Na outra noite ela também não dormiu por muito tempo, e isso me deixou aflita por ver a agitação dela no olhar dela, e tipo, ela queria descansar, mas não conseguia desligar ali, então isso me deixou bem aflita. E foi ali que eu tive a certeza de que era a hora de eu começar a dar medicação para ela. Então eu comecei a dar a risperidona para ela. Como toda mãe tem seus receios de dar essa medicação, eu pesquisei, é claro, vi que tava todo mundo falando que tem os seus efeitos colaterais, que engordava, que poderia ter o efeito colateral reverso, né? E que poderia dopar ela. O meu medo era de dopar ela pra ela, tipo, dormir o dia inteiro, porque eu vi que era um antipsicótico. Então, tudo isso, esse nome antipsicótico já vem, né? E pega a gente como mãe, e eu não queria dar, é claro, eu não queria de jeito nenhum. Falei, não, vou levando aí, a Radassa não vai tomar o remédio. Nesse dia eu falei, não, agora chegou a hora, agora é a hora de eu dar o remédio pra ela. Eu tinha a receita, né? Meu marido foi lá e comprou, e eu dei pra ela. O médico, desde o início, já tinha passado pra ela tomar 1 ml. Mas eu não dei 1 ml, eu dei tipo meio ml. Aí eu vi que deu uma melhorada, mas não tava muito. Então eu passei a dar 0,75. 0,75 ela tava se adaptando super bem, tava dormindo bem à noite, tava mais tranquila durante o dia. Então eu mantive ali por um tempo no 0,75, né? E até chegar a 1. Agora eu dou sempre 1 ml pra ela, geralmente. A Radassa, ela não toma remédio, né? Então é um pouquinho mais complicado. Então a risperidona eu sempre dei em alguma coisa. Como ele não tem cheiro e o gosto dele é praticamente não tem gosto, eu comecei a colocar na comida dela e foi o que pegou. Então eu só dou a risperidona na comida. Então eu sempre dei e sempre vou continuar dando, porque puro ela não toma, e se colocar na água, ela também sente que tem remédio e ela acaba não tomando. Então sempre ficou na comida. E aí temos algumas diferenças do medicamento entre si, do Brasil para aqui nos Estados Unidos. Quando eu vim, eu peguei uma receita de 3 remédios, comprei 3 vidros e trouxe comigo os 3 vidros e a receita para me mostrar na imigração, caso eles não deixassem eu entrar com a medicação. Eles deixaram eu entrar com a medicação, foi super tranquilo. E aqui é diferente. Aqui, deixa eu pegar aqui a receita. Aqui eles me dão a receita de 3, tá até toda dobrada. De 3 vidros, 3 refil, mas eu não compro os 3 refil de uma vez. A gente não pode fazer isso, a gente compra um refil por vez. Então eu vou lá com a receita e com esse cartãozinho aqui que eu ganhei da clínica, que eu ganho desconto tendo esse cartão.
Então, no começo, eu dei o cartão e a moça do Walmart não fez o desconto pra mim. Então, no começo eu tava pagando $57 o vidro, e sendo que ele custa $82. Depois que uma outra moça fez pra gente, aí agora eu tô pagando $16 o vidro. Então, eu vou lá, dou a receita e dou o papelzinho. Aí eu vou e pego um vidro. Quando ele tiver para acabar, para 30 dias, né? Eles fazem a conta das ml e tudo mais. Então, quando tá para acabar, o próprio mercado manda uma mensagem falando, ó, seu remédio já está disponível para você vir retirar. Aí é quando a gente volta lá no mercado, paga novamente e pega o outro refil. Então, cada mês a gente vai lá e pega o remédio. O que eu sinto de diferença do remédio do Brasil para cá é que o daqui ele é bem mais fraco. Então, aqui 1 ml, vamos supor que equivale o do Brasil meio ml, 75 ml, sabe? Em termos de comportamento da Radassa. Então, aqui eu sinto que o remédio ele é um pouco mais fraco do que o do Brasil. Do Brasil ele é mais forte. Tanto para a risperidona, que é o remédio dela, quanto para os outros remédios. Pra gente aqui tomar remédio, a gente só toma sem receita o ibuprofeno, alguns remédios que tem na farmácia do Walmart, né? Na Publix, Walgreens, alguma coisa assim. E a gente tem que tomar 5 comprimidos, 4 comprimidos para valer um do Brasil, para você tirar uma dor de cabeça. Então, eu sinto que os remédios daqui são bem mais fracos em relação ao do Brasil. A questão do remédio para Radassa, eu gosto muito, porque ele tranquiliza ela e eu vejo que ela não fica sofrendo com aquela ansiedade, com aquela agitação de estar correndo, não conseguir se concentrar em nada. Eu faço testes com o remédio sempre, tipo, eu acho que ela já tá bem, eu acho que eu consigo ir retirando o remédio. Quem é a mãe que não quer, né? Então, eu vou tirando um pouco a dosagem, às vezes tem um dia que eu não dou, mas acaba que eu vejo a grande diferença. Tanto no dormir, que ela fica mais desinquieta para dormir, vai dormir mais tarde, ela fica bem mais agitada, bem mais enjoada, bem mais chorona. Então, assim, o remédio eu gosto bastante porque ele ajuda a controlar os sentimentos dela, controlar aí a situação do dia a dia. Então, eu gosto bastante. E é isso. Quero ver a opinião de vocês. Vocês já dão remédio pro filho de vocês? Vocês ainda estão nessa da pesquisa, se dá ou não dá? Como é que tá? Conta aqui pra mim que eu quero saber, tá bom? Vou responder todo mundo. Ah, e outra coisa, um alerta muito importante que eu não sabia até chegar aqui nos Estados Unidos, tá? Quando a gente chegou aqui, tem até um vídeo, né? Eu vou deixar aqui pra vocês, da primeira consulta da Radassa. E logo na primeira consulta, a médica que já falou qual remédio ela tomava. Eu falei que era risperidona. E ela veio fazer o alerta, que nas próximas consultas, ela ia estar fazendo um check-up geral de todos os exames, porque a risperidona, ao longo do tempo, né? Ela causa falência dos órgãos. Então, isso me deixou muito preocupada, tá? Eu ainda não consegui trocar a medicação dela, porque a saúde aqui nos Estados Unidos, vocês já devem terem visto que é caro para quem não tem plano de saúde. E o estado que a gente mora não fornece plano gratuito, então os planos de saúde é bem caro. Então, a gente ainda não conseguiu fazer a troca da medicação da Radassa, ela ainda tá tomando a risperidona. Mas assim que a gente conseguir passar por um médico, fazer o check-up dela, a gente quer trocar a medicação dela. Aqui tem muita vitamina, que a gente se toma muita vitamina em goma, né? Mas a Radassa não come as gomas, que a melatonina que eles usam bastante para acalmar as crianças, digamos assim, sabe? Eles falam que fazem o mesmo efeito da risperidona. Não pesquisei sobre se faz ou não, mas a goma a Radassa também não come. Mas eu quero estar fazendo a troca da medicação dela assim que possível. Eu ainda não consegui, mas se Deus quiser a gente vai conseguir fazer a troca da medicação, porque esse alerta me deixou bem preocupada. Aí no Brasil nem todos falam sobre isso, nem todos os médicos. O meu mesmo não falou, então eu não sabia. Me conta aqui se vocês já sabiam disso ou não.